Boa noite, queridos, graça e paz. Amém, queridos? Como é bom estar aqui. Como é bom poder adorar o Senhor juntamente com vocês. Como é bom poder conhecer essa casa do Senhor, essa comunidade de fé nesta localidade. Como é bom, querido, poder estar aqui nessa igreja, a qual o pastor Bílio já durante tantos anos, vem conduzindo, inspirado, iluminado pelo Senhor, durante todos esses anos. E pastor Bílio, talvez o senhor não saiba, mas eu meio que conheço o Senhor durante todo o meu período de seminário, porque todos os meus professores no seminário, ali no Seminário Teológico Batista em Itaboraí, falavam do Senhor, falavam bem. Falavam todos muito bem, histórias contadas, experiências contadas também, assim, compartilhadas pelo Senhor e através de sua vida, E como eu fui tremendamente abençoado, querido, por tantas histórias e por tantos momentos. Talvez você não saiba, mas eu conheço algumas histórias do pastor Bílio, da forma como ele conduziu muito bem, a noiva de Cristo durante todo esse tempo, principalmente através do pastor Noel, que é um grande amigo, pastor Jorcelei e tantos outros pastores que foram meus professores no seminário. Agradeço a confiança, agradeço ao pastor Rafael, e é bom estar aqui, porque é uma conferência que a gente já vem acompanhando, e sabe quando você sonha? Poxa, um dia eu gostaria de pregar nessa conferência. E quando veio o convite, foi meio que Deus realizando o meu sonho. É muito bom estar com vocês aqui nessa noite, querido. Estou acompanhado, de parte da minha linda família. Eu digo que minha família veio toda. Uma parte veio ontem, a outra veio hoje. O meu filho estava aqui ontem com aquele grupo que faz barulho, que o Rafael falou. Então, meu filho fazia parte daquele grupo, estava tocando violão juntamente com a banda Hype. Ele faz parte ali, da igreja central, em Jardim Bom Retiro, também chamada assim, Família Central. E eu sou membro da sou membro da Igreja Batista Memorial em Apolo 3, pastor Roberto Carneiro, a qual eu trago um grande abraço ao pastor e aos pastores dessa igreja também. E eu estou acompanhado aqui da minha linda esposa, faz assim, meu amor, isso, a esposa que o Senhor me deu, e a gente tem uma história maravilhosa juntos, porque nos conhecemos um outro dia sim, tínhamos 15 anos de idade, não faz muito tempo isso, e foi num congresso de adolescente, e como o Marinaldo falou aos nossos corações, porque eram mais ou menos as músicas do nosso congresso na época, Gerson Borges, estou falando aí de 1995, entre 95 e 96, Gerson Borges. Na época havia feito um coral, com várias igrejas. A ideia era fazer um coral, com 100 vozes, não chegou a tantas vozes assim, mas quase completou essas 100 vozes, chamado Fome de Deus, se eu não estou enganado. Isso foi no ano de 96, 97. Então o Marinaldo, ele trouxe boas lembranças. E começamos a namorar num congresso, querido. Eu recém-convertido, estávamos ali no congresso de jovens e adolescentes. Quem já participou de congresso de jovens e adolescentes aqui? É bom, Você arruma namorada, você arruma casamento, você sai edificado. Pastor, o senhor está falando para que os jovens e adolescentes de hoje vão para o congresso arrumar namorada? Querido, se ele não arrumar namorada na igreja, ele vai arrumar no mundo. Então o melhor lugar para se arrumar uma namorada é onde? Na igreja. A igreja é o melhor lugar para se estar em todos os aspectos, para fazer amizade, para arrumar namorada, para arrumar um noivo, para arrumar um casamento. Não tem lugar melhor do que na igreja do Senhor. Mas a gente tem uma história muito bacana, porque eu era muito tímido, muito travado, magrinho, 50 quilos, era com 40 quilos, bem magrinha também, tímida, travada, trocávamos aqueles olhares, e a gente queria falar um para o outro que a gente estava se gostando, mas não tinha coragem. E até que uma noite, sabe aquelas sociais? Quem é da antiga sabe o que é social no congresso. Quem sabe o que é social? Estão falando que tem gente antiga, tá vendo? Não estou dizendo, tá vendo? Depois dos cultos, sempre tinha aquele momento de alegria, de brincadeira, era bom demais, querido. Ali a gente dançava, ali a gente brincava e ali a gente paquerava. E só que eu não estava participando da social e ela também não, porque era tímido. Só que estavam um do lado do outro. Você crê em unção, querido? Eu creio numa unção poderosa do Espírito Santo.
E foi o Espírito Santo naquela noite que trouxe uma unção poderosa sobre a vida da minha, namorada naquele tempo. Ela olhou para mim e não disse nada. Sabe quando não disse nada? Ela simplesmente me pega pelo pescoço e me dá um beijo. E aí, queridos, foi assim, a unção do beijo ali, deu um som de ousadia. Ela é tímida, tá, querido? Não vai dizer que minha esposa é assanhada, não, que ela não é tímida, mas foi o Espírito Santo, querido, e nos uniu. Namoramos, noivamos, casamos para a honra e glória do Senhor, constituímos assim uma linda família, já se vão aí 22 anos de casados, sem contar os 6 anos que estávamos namorando, e para a honra e glória do Senhor. Um filho mais velho, o Eric, que estava aqui ontem, e a minha caçula, a Bia, faz assim com a mão, também serva do Senhor, ela quase não levantou a mão para também ficar quietinha ali, deixa quieto. 15 aninhos, que Deus continue abençoando a sua vida, essa é a família que o Senhor me deu, um privilégio. E eu quero apresentar também um outro casal que está aqui, porque eu amo muito esse casal, queridos, e foi uma grata surpresa ter eles aqui nessa noite. Sei que foi convidado pelo Rafael, não por mim, tá? Mas eu amo muito esse casal, que é o seminarista Leonardo e a sua noiva Raquel. Levanta a mão, queridos. Isso, eles são membros da Central em Jardim Catarina, igreja a qual eu pastoreei durante quase 3 anos e meio, e foi um tempo muito bom, fizemos muitas amizades, e o Senhor realizou grandes feitos através da nossa vida naquele local. Mas eu vim aqui pregar. E, querido, eu quero compartilhar com você nessa noite um texto da palavra de Deus que vai nos colocar em ação. Vai falar sobre essa cultura do reino, a cultura do amor, de uma forma prática. É um texto que, desde que quando o Rafael fez o convite, o Senhor vem ministrando ao meu coração. Já preguei algumas oportunidades nesse texto, e Deus trouxe assim uma iluminação nova, algo renovado, e algo também que eu já havia pregado, e Deus trouxe novamente ao meu coração para compartilhar com os irmãos dessa noite. Então a minha oração, querido, é que aquilo que o Espírito Santo já vem ministrando durante este culto aos nossos corações, aquilo que o Espírito Santo já ministrou ao meu coração durante o preparo dessa mensagem, querido, possa chegar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Então abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Uma história muito conhecida, uma das, talvez, se pudéssemos listar, uma das 10 histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Nós iremos pensar e meditar durante alguns minutos nessa noite. Lucas capítulo 10, a partir do verso de número 25 até o 37. Vou estar lendo na minha versão, Almeida século 21, e os irmãos podem acompanhar assim como estiver na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei, como leis? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram, e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo, passou longe. De igual modo, também o levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se e, vendo, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido mais próximo do que caiu na mão dos assaltantes?
O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Que Deus abençoe sua palavra lida aos nossos corações e que essa palavra, querido, produza frutos a 100 por 1 sobre a nossa vida. Baixa a cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez? Querido Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite, Deus. Noite, ó Deus, tão graciosa, Pai. Noite essa, Pai, tão majestosa por estarmos diante da tua santa presença. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que já presenciamos aqui, ó Deus, durante este culto que é ofertado, ó Pai, ao Senhor. Como o Senhor, ó Deus, ministrou maravilhas aos nossos corações, ó Pai. Como já fomos abençoados, ó Pai, de forma grandiosa aqui nessa noite, Deus. E Deus, agora, Pai, no momento da leitura da Tua palavra, ó Deus, te rogamos. Fala aos nossos corações mais uma vez, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, se tem alguém aqui, ó Deus, com um coração, ó Pai, enrijecido, Senhor, ó Deus, quebranta, Senhor. Se tem alguém aqui nessa noite, ó Pai, com seus ouvidos, ó Pai, tapados, ó Deus, ó Espírito Santo, de alguma forma, Deus, faça-os ouvir a Tua palavra, Deus. Ó Deus, mas não permita, Deus, que saiamos desse lugar, ó Deus, sem ouvir, ó Deus, a Tua palavra, sem, ó Pai, sentir a Tua presença, sem ouvir, ó Deus, o Teu Espírito Santo, ó Deus, falando aos nossos corações. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, quebranta-nos, ó Pai. Que seja uma noite de cura, de libertação, de alinhamento, Deus. Que seja uma noite, Senhor Deus, onde o Senhor, ó Deus, possa nos fazer voltar, ó Deus, a viver o Teu Evangelho, ó Pai, de uma forma, Senhor Deus, muito simples, eficaz, objetiva, direta, ó Deus, para que possamos alcançar a todos quantos, ó Pai, cruzarem o nosso caminho. Que o Teu nome seja exaltado aqui, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, querido. A história é a história do bom samaritano. História essa que você já ouviu dezenas de vezes, mensagens relacionadas a isso. Obrigado, minha irmã. Rafael, agora tenho 2 canecas. Tenho 2 canecas. Eu falei, a caneca é minha, e ele falou, vou pensar. Agora eu tenho 2. Pastor rouba a caneca? Não, mas pastor dá um jeitinho de ganhar a caneca. E queridos, não se sabe ao certo sobre se esse relato é um relato real ou fictício. A gente não se sabe se realmente essa história aconteceu ou se Jesus apenas usou aqui essa parábola, né, como algo para trazer uma lição, para responder a pergunta daquele doutor, daquele mestre que estava tentando de alguma forma justificar, né, os seus atos, justificar a sua fé. E é interessante que essa história, ela é uma história que faz parte da nossa cultura, a cultura do reino, que faz parte do amor, mas um amor em ações, que é o reino de Deus no nosso meio. E é interessante, querido, que essa história, que quando Jesus ele conta essa história para aquele doutor, Jesus também está dizendo para ele que tudo na nossa vida, ela passa por decisões. Decisões que nós precisamos e somos desafiados a tomar de forma diária em nossa vida. Nós tomamos decisões todos os dias. E algumas das nossas decisões, elas são erradas. E muitas das vezes elas nos afastam do Senhor. Outras decisões que muitas das vezes nós tomamos nos transformam, nos levam para mais perto de Deus, nos levam a estar mais parecidos com Cristo Jesus. O fato é, querido, que as nossas decisões, queridos, elas precisam ter um sentimento gerado em nosso coração, e deve ser em todas as decisões que nós iremos tomar, certa ou errada, e muitas das vezes querendo fazer o certo, mas não tomando a decisão correta, acabamos errando. Mas ela precisa ter um sentimento, e o sentimento é sempre o mesmo: agradar o coração do nosso Deus. Todas as nossas decisões
Nós iremos descobrir algumas se são certas ou erradas a partir das decisões que nós iremos tomar. Não iremos tomar somente decisões corretas na nossa vida. De vez em quando a gente vai tomar uma decisão errada. Sim, faz parte do dia a dia, faz parte do ser humano. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos totalmente dependentes de Deus, querido. Só que quando nós tiramos um pouco essa dependência e tomamos decisões a partir dos nossos sentimentos, em algum momento nós podemos errar. É interessante que quando a gente olha para a Bíblia, querido, homens e mulheres que viveram grandes milagres, que viveram e passaram, querido, por experiências incríveis e sobrenaturais, e eles tomaram decisões. Você lembra, querido, de Pedro? Quando ele caminha sobre o mar, ele toma uma decisão de sair daquele barco e pisar sobre aquelas águas, sobre aquele mar revolto, e ele foi o único, além de Jesus Cristo, que caminhou sobre o mar. Você lembra de Moisés, que teve que marchar diante de um mar fechado, que a ordem de Deus foi: ei, por que você está clamando a mim? Diga a esse povo para marchar. E é interessante que essas duas histórias e tantas outras histórias de homens que viveram sobrenaturais através de decisões que precisaram ser tomadas, elas tinham um ponto em comum: todas elas foram tomadas mediante uma ordem do Senhor. Moisés, ele, diante daquele mar, você conhece a história, ele se volta para o Senhor. A Bíblia não diz a oração que ele faz, não tem detalhes dessa oração, mas ele estava orando, ele estava clamando. Tem a resposta de Deus: por que clamas a mim? Diga ao povo para marchar. Pedro, ele foi sobre uma ordem de Cristo. Pedro, ele olha e fala assim: se tu és o Senhor, se tu és o Cristo, se tu és aquele a qual eu sou o seu seguidor, me faz ir com você, me faz ir até onde você está. E Jesus disse simplesmente: então venha Pedro. E ele desce daquele barco sobre uma ordem de Jesus. Os dois viveram coisas sobrenaturais após uma decisão tomada ao ouvir a ordem de Cristo. E aí, sobre esse texto, querido, nós precisamos tomar algumas decisões, e nós iremos ver algumas lições extraídas desse texto, querido, algumas lições sobre essa cultura incrível de Jesus Cristo, essa cultura do amor. Ele é o próprio amor, Ele é amor, e Ele nos dá essa história, querido, Ele nos deixa como um presente para a igreja, essa história tão maravilhosa, registrada, querido, como uma história da essência do Evangelho, porque o que tem nessa história aqui, senão amor, um amor que transcende, um amor que rompe com barreiras, um amor, querido, que nos leva a amar aqueles que são os nossos inimigos, um amor, querido, que não olha para a cor, não olha para a nacionalidade, não, um amor, querido, que se doa, que se entrega. E é tudo isso que nós iremos pensar através desse texto. E a primeira, querido, o primeiro apontamento está aqui no verso de número 33, a cultura do amor. É o que nós estamos pensando. A cultura do amor rompe com todas as barreiras. Verso 33 diz assim: mas um samaritano. Querido, você conhece bem a história. A história, ela traz alguns personagens principais. E ela traz o levita, ela traz o sacerdote, ela tem aquela pessoa que foi assaltada. E ela traz um samaritano. E é interessante que o que Jesus estava ensinando para aquele doutor, aquele mestre, é que o Evangelho, a essência do Evangelho, o Evangelho que nos salva, esse Evangelho que foi nos dado de graça pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, querido, ele é um Evangelho que rompe com todas as barreiras. Hoje, o que se fala muito é de igrejas inclusivas, e você sabe do que eu estou falando aqui. E é interessante, querido, que não existe, parece algo assim, que é novo, né? A igreja inclusiva, não é algo novo, é algo antigo. Pastor, é algo antigo sim, porque não existe no mundo uma instituição mais inclusiva que a igreja. A igreja, ela não exclui, ela inclui as pessoas, porque na igreja, querido, é o único lugar, é a única instituição no mundo que se tem pessoas de todas as classes sociais.
Na igreja, somente na igreja você vai encontrar, somente na instituição igreja, pessoas assim. Pessoas que financeiramente são mais elevados e pessoas que financeiramente são menos desprovidos. E você vai ver eles vivendo dentro da igreja em comunhão e fazendo com que as diferenças sociais, econômicas não venham a minar, querido, a sua comunhão. É na igreja, querido, que se une as classes intelectuais, pessoas com muito entendimento, pessoas com faculdades, pessoas com doutorados e pessoas, querido, que têm dificuldade muitas das vezes de escrever e de ler sobre o próprio nome. Então a igreja, querido, é a instituição mais inclusiva que existe na face da terra, porque ela não olha para a cor, ela não olha para a nacionalidade, ela não vai olhar para saber se é um gênero masculino ou feminino. Por quê? Porque na igreja todos nós somos membros de um só corpo. E somente na igreja, querido, somente na igreja é o lugar onde aceitamos a todos. Pastor, aceitamos a todos? Sim, porque Cristo disse: vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados. Um dia eu cheguei na igreja assim, cansado e sobrecarregado. É um convite para todos, mas a igreja, entenda bem, não aceitamos tudo. E existe uma diferença gigantesca nisso. Todos está relacionado a pessoas, tudo está relacionado a comportamento. Aceitamos e abraçamos a todas as pessoas, essa é a cultura do amor, isso é o que Cristo estava falando, isso é o que Cristo pregou. Aceitamos e abraçamos a todas as pessoas, todavia, entretanto, porém, não aceitamos e rejeitamos, sim, certos tipos de comportamento. A igreja é para todos. Então não existe, querido, instituição, querido, mais inclusiva do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela que quebrou todas as barreiras, porque essa é a cultura do amor, que o amor ele vence, ele quebra, querido, ele supera todas as barreiras, porque somente no evangelho você vai encontrar a história de uma mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada. E ela encontra com o amor que é Cristo, e não traz condenação para aquela mulher, mas traz libertação, absolve ela do pecado dela, e diz: vai e não peques mais. Mas somente no evangelho, querido, somente no evangelho você vai poder ler a história do encontro de Cristo com uma mulher samaritana. Somente no evangelho, uma mulher, querido, difamada, uma mulher que tinha vergonha de ir até o poço na hora que era comum, tinha que ir numa hora, querido, meio que escondida, mas uma mulher que entendeu, querido, uma mulher sedenta, que necessitava do Senhor Jesus Cristo. O amor, querido, ele rompe com todas as barreiras. Somente no evangelho nós iremos encontrar histórias assim. Pastor, então esse evangelho ele quebra as barreiras, ele é inclusivo, sim. Mas somente, querido, irá passar pela porta da salvação desse evangelho aqueles que se achegarem a Deus com arrependimento dos seus pecados e conversão visível e notada pelos novos frutos. O que isso significa, pastor? Que quando nós, querido, esse evangelho que rompe com todas as barreiras, que nos quebranta, querido, que nos leva a um constrangimento de quem nós somos, daquilo que nós precisamos, e precisamos do Senhor Jesus Cristo, ele muda o nosso estilo de vida. Aquele que peca, não peca mais. Aquele que era adúltero, ele deixa de ser adúltero. Aquele que era homossexual, ele deixa de ser. Ele vai negando a sua velha natureza, porque nasce uma nova natureza, e essa nova natureza vai quebrando, querido, todas as barreiras, porque a porta da salvação, e você conhece, a palavra de Deus diz que ela é estreita. E por que ela é estreita? Porque não dá para passar com a velha roupa, com aqueles pecados. É necessário vestes novas, e somente com a veste nova você está credenciado a passar por essa porta, e somente Cristo pode nos dar veste nova.
em nome de Jesus, querido. Agora, a barreira, querido, uma das maiores barreiras que precisa ser quebrada, não está lá fora, por incrível que pareça. Não está do lado de fora dessa igreja, ou de nossas igrejas, está dentro das nossas igrejas. Como receber a todos, como cuidar desses todos que irão vir até nós, como receber essas pessoas que estão vivendo crises de identidade, como receber essas pessoas que estarão mutilando os seus corpos, como receber essas pessoas que vêm cheio de vícios. E aí nós percebemos, querido, que a cultura do amor que vence todas as barreiras, hoje ela precisa estar voltada para as nossas igrejas em profunda reflexão, querido. Será, querido, que essa cultura do amor, essa cultura do reino, ela sim é real sobre a minha vida, ela quebrou as barreiras do meu preconceito, de aceitar com que um irmão cheio de pista e cheio de tatuagem entre por essa igreja e com um cabelo bem grandão, tipo estilo hip hop, b-boy. Quebrar, querido, as barreiras de costumes esses colocados por homens e que nada tem a ver com o evangelho da graça de Cristo. E aí quando a gente olha para a cultura do amor, a maneira como Cristo caminhou, e essa história, querido, que ela está, querido, já sendo ali, querido, como algo que está indo profundamente na vida daquele doutor, daquele mestre, daquele conhecedor das Escrituras, e está mexendo muito com ele, porque jamais ele poderia imaginar que um samaritano iria chegar, e iria cuidar, e iria parar, jamais. Então Jesus conta uma história para mexer com ele, Jesus conta uma história para quebrar a barreira que estava dentro dele, querido, e essa barreira precisa ser quebrada dentro de nós. Essa barreira, muitas das vezes, querido, de olhar para o próximo e já com um olhar cheio de conceitos nossos, para não dizer preconceitos, querido, isso precisa cair por terra, porque isso, querido, não faz parte da cultura do reino, isso não faz parte da cultura do amor, isso não faz parte da essência que é Cristo Jesus. E o segundo apontamento é exatamente esse, a cultura do amor, essa cultura do reino. Essa cultura de compaixão e de graça nos faz enxergar o que realmente tem valor. A cultura do amor nos faz enxergar o que realmente tem valor. Nesse mesmo versículo de número 33, vai dizer a parte B do versículo: vendo, encheu-se de compaixão. Já tinha passado um sacerdote, e eu vou falar sobre ele mais à frente. Já tinha passado um levita, mas aí veio um samaritano, e não pense que aquele samaritano era desocupado, não, ele tinha os seus afazeres, mas a palavra de Deus diz que ele olhou, e quando ele olha, ele se enche de compaixão. Por quê, querido? Porque na cultura do amor, na cultura do reino, pessoas, o indivíduo, querido, são mais importantes, é mais importante do que coisas. Pessoas são mais importantes do que dinheiro, pessoas são mais importantes do que carro, do que cargo, do que agendas, do que horário. Ah, mas é um levita, é um sacerdote, possivelmente eles precisavam estar ali no culto, eles precisavam preparar, eles precisavam ensaiar, querido. Sim, eles tinham os compromissos deles, não estou dizendo que isso não é importante, mas nós precisamos entender que as pessoas são mais importantes, querido, do que as nossas agendas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. E o levita, que ele não pode achar de que louvar a Deus é mais importante, não. O sacerdote que cuidava daquele culto, ele não poderia pensar: não, estou atrasado para o culto é mais importante. Não, querido, porque se nós pensarmos dessa maneira, nós seremos como aqueles fariseus que acusaram Jesus Cristo de ter curado no sábado. E aí,
o sábado só vai ter mudado de nome. Para os levitas e os sacerdotes, sim, talvez o compromisso que eles tinham era o culto. Eles precisavam organizar, eles precisavam ir à sinagoga, eles estavam com algum compromisso. Mas entenda, querido, o que Jesus estava dizendo ali. Existe uma coisa que é mais importante. E ele veio, não coisa, na verdade, né? Existe algo que é muito mais importante. Eu vim nesta terra, morri numa cruz, ressuscitei por isso, pelas pessoas. Pessoas, queridos, são mais importantes. E se precisar parar a nossa vida para ajudar um, querido, nós precisamos entender isso. Isso é a cultura do amor. Isso é a cultura do reino, é o que Jesus está dizendo, é o que Jesus está tentando mostrar para aquele doutor da lei. Olha, você sabe tudo, você sabe na teoria, e é bom saber a teoria, é bom ter o conhecimento, mas agora é preciso saber a prática é essa. E quando Jesus conta aquela história, ele está dizendo, essa é a prática de tudo aquilo que você sabe, e se só ficar no conhecimento e não tiver a prática, não adianta. Não adianta, querido, saber todos os versos da Bíblia, se esses versos da Bíblia não me colocam em movimento para viver eles. Não adianta, querido, vir à igreja todo domingo, querido, e ter uma vida devota religiosa, se essa vida devota e religiosa não me faz olhar para o próximo com amor e compaixão. Não adianta, querido. O que Jesus está dizendo, esse evangelho da graça que nos salvou, querido, que nos alcançou, ele nos transforma e nos coloca em movimento para viver nesse reino, nessa cultura de amor e que está revolucionando o mundo. E aí eu não estou menosprezando o conhecimento, mas eu estou dizendo, querido, e o que Cristo está dizendo para aquele homem é, o conhecimento é muito importante, porque sem o conhecimento você talvez não iria saber a prática, mas não pode ficar apenas em conhecer. É preciso conhecer e é preciso praticar aquilo que você sabe. Nós precisamos, querido, entender que hoje o que o mundo está vivendo é chamado de era do particularismo, do individualismo. O que é isso, querido? Isso atingiu a igreja. Eu só oro, eu só dou atenção, eu só vou me preocupar com aquilo que diz respeito diretamente à minha vida. Eu vou orar pela guerra lá em Israel? Não faz diferença nenhuma na minha vida, não muda nada. Eu vou orar pelo que está acontecendo lá na Ucrânia, eu vou orar pelo que está acontecendo lá do outro lado do mundo? Não. Eu vou orar pelo que está acontecendo lá nas favelas do Rio de Janeiro. Mas quando é direto, aí você se preocupa, aí você ora. O que nós estamos vivendo hoje é a causa que não é minha, não me importa. Se vai ter algum tipo de manifestação lá da escola, não me importa, não é minha causa. Não estou nem aí para eles. Se é alguma coisa relacionada a um grupo da sociedade que não me interessa, não me importa. Eu não vou participar, não estou dizendo aqui que você tem que participar dessas coisas não, querido. Eu só estou dizendo que hoje, nessa era do individualismo, a gente só vai se importar e se interessar por aquilo que diz respeito diretamente a nós. Agora segura essa, meu irmão. E essa é para a gente. Se a conferência sinalizando o reino não tem a ver com o meu ministério, eu só vou no domingo à noite porque eu vou no culto e o culto é da igreja, porque não é o meu ministério, então não me interessa. Acho que aqui ninguém pensou sobre isso, mas em outras igrejas acontece. Meu ministério não vai fazer a programação, então eu não vou, não me interessa, eu não vou ajudar, eu não vou participar. Sabe como é que é chamado isso dentro da igreja, querido? No conceito que na verdade não é teológico, mas já se estuda, é a era dos meus.
que era dos meus interesses, meus negócios, meu ministério, minha felicidade. Se não está ligado à minha pessoa, então eu não vou participar. E aí, querido, precisamos entender, querido, que a cultura do reino, ela nos faz enxergar, ela nos faz olhar o que realmente tem valor, querido. E Jesus, querido, não está interessado naquilo que você pode realizar, mas Jesus está interessado em você, está disponível para fazer aquilo que Ele quer realizar através de sua vida, em todo o tempo e em todo lugar. Ô meu irmão, Jesus não quer a sua casa, Jesus não quer o seu dinheiro, não, querido. Jesus não quer o seu carro, Jesus quer você, querido. Jesus se importa com você, Jesus se importa com pessoas, querido. E nós precisamos ter esse mesmo sentimento. E aí uma pergunta para a nossa reflexão. Como você vê as pessoas, aqui em ampliação, não é isso? De ampliação. Como você vê as pessoas de Itaboraí? Como você vê as pessoas que caminham do seu lado? Como você olha para o seu vizinho? Ah, meu vizinho é um mala. Como é que você olha para esse vizinho mala que você tem? Como é que você olha, querido? Como você vê, querido? Nós precisamos entender, querido, que abraçar e amar os nossos é fácil. Abraçar e amar os bonitos é fácil, mas tem que abraçar e amar os feios. Abraçar e amar os que têm dinheiro, querido. E os que andam perfumados é maravilhoso, mas nós precisamos abraçar e amar os derrotados, os marginalizados, os inconvenientes, o ferido, o pobre. Não é simplesmente usar aquela questão que muitas estão se colocando na internet como frase. Não, querido, Deus está tirando pessoas da minha vida para que eu possa, refletir sobre a minha vida. Muita gente usando frases de internet dizendo, que Deus que tirou. Querido, é inconveniente, querido, mas Deus quer que você ganhe ele para Jesus. É marginalizado, mas Deus quer que você ganhe ele para Jesus. O que o Senhor Jesus está dizendo para aquele doutor da lei? Pessoas são mais importantes e não podemos escolher a quem nós iremos pregar esse evangelho. Precisamos estar abertos para todos. Essa é a cultura do amor, é a cultura que se importa com todos, não apenas com uma parte, não apenas para os salvos, não, querido, mas para todos, mas com todos. E se procurarmos relacionarmos só com aqueles que estão salvos, como nós iremos alcançar aqueles que estão perdidos? Ou você acha que é automático? Não. É eu e você, querido. Somos nós, querido. E meu irmão, se não te incomoda saber que alguém que caminha com você está indo para o inferno, você precisa rever os seus conceitos. Porque saber que alguém que caminha conosco, alguém que lida com a gente, não tem Jesus Cristo no seu coração, ainda não teve um encontro com Cristo, isso precisa nos incomodar. Pastor, mas a gente não pode ser aquele crente chato. Não estou falando disso, querido. Estou falando de viver a cultura do reino, ser paciente, amoroso, mostrar que o rei que você serve, a nova vida que você tem, que nós temos, querido, é totalmente diferente de tudo aquilo que aquela pessoa está acostumada a lidar. E você vai perceber que você ganha ele para você, e depois você ganha ele para Jesus. Em terceiro tópico, terceira lição que a gente tira desse texto, é que a cultura do amor, querido, nos faz tocar onde ninguém toca. Verso 34, e chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Essa história que Jesus conta, querido, um sacerdote levita vira um homem em necessidade, mas não se colocar à disposição de ajudar. O samaritano, ele para, apesar dos compromissos, ele para socorrer aquele homem, querido. E essa atitude, querido, nos ensina sobre a importância de estarmos sempre prontos para amar e cuidar. E amar e cuidar
é uma decisão. Por isso, lá na introdução, eu falei sobre decisões que nós tomamos todos os dias. E a cultura do reino, a cultura do amor, é uma decisão. Quando viram aquele homem em necessidade, talvez o sacerdote e o levita se perguntaram: poxa, se eu parar para ajudar, eu tenho um compromisso, eu vou perder o meu compromisso, eu vou chegar atrasado, eu vou estar perdendo muita coisa se eu parar para ajudar essa pessoa. Se eles pensarem, e aí o texto não está dizendo isso, eu estou conjecturando com vocês, se eles pensaram isso, então significa que o samaritano pensou o contrário. Então o samaritano, querido, ele foi induzido a pensar: o que esse homem caído, machucado, ferido, irá perder se eu não o ajudar, se eu não cuidar dele? Olha a cultura do amor. O que ele vai perder se eu não me colocar à disposição de ajudar? O que a sociedade, o que o bairro Ampliação, querido, irá perder se você não se colocar à disposição de ajudar? O que a minha família irá perder, querido, se eu não estender a minha mão para ajudar? E é isso, querido, a cultura do amor nos leva, querido, a pensar no outro. E nós precisamos entender, querido, a segunda igreja batista em Itaboraí, nós temos o azeite, nós temos o vinho. O texto vai dizer que aquele samaritano pegou o azeite e pegou o vinho e fachou aquela ferida, cuidou daquele homem. Nós temos o azeite que representa a unção da cura, o vinho que representa, querido, o renovo, a alegria, querido. E talvez eu esteja falando para a pessoa nessa noite que esteja aqui e precisa ser curado fisicamente, precisa, querido, ser curado de dores, traumas, abusos, alguém que talvez já perdeu a alegria de viver, a alegria no seu casamento, a alegria na sua vida. Entenda uma coisa, abre o seu coração, porque tem uma boa notícia para você. O bom samaritano está presente aqui nessa noite, e ele está derramando um bálsamo de cura, trazendo renovo sobre a nossa vida. Você crê nisso, querido? Então creia, querido, que não existe nada que seja impossível para Jesus, porque Jesus Cristo, Ele pode curar você, Jesus Cristo pode curar suas dores, Jesus Cristo pode mudar a sua vida, Jesus Cristo pode te erguer, pode te perdoar, querido, Jesus Cristo pode restaurar o seu casamento, suas finanças, Jesus Cristo pode te libertar de qualquer vício, querido, Jesus Cristo, Ele está aqui, querido, e Ele pode te dar um novo e verdadeiro destino à sua vida. Amém, queridos? Amém. E essa cultura do amor, querido, ela nos faz tocar, querido, onde ninguém quer tocar. Jesus toca leprosos, Jesus toca as pessoas impuras, querido, e tem tanta gente precisando de um abraço. Esse abraço da essência do Evangelho, da essência do amor, querido, e que vai trazer cura para a vida das pessoas. E talvez você dando um abraço e nem sem precisar trazer uma palavra, a pessoa vai entender, querido, o que é verdadeiramente o amor, querido. Então vamos, querido, a cultura do amor nos leva a tocar onde ninguém quer tocar. Vamos tocar naqueles, querido, que estão feridos, estão machucados, mas tocar com o azeite da cura, querido. E aí o azeite aqui é apenas um simbolismo, porque nós temos isso através do Espírito Santo de Deus, querido. Querido, a cultura do amor, ela nos leva a lugares onde ninguém quer ir. Jesus, ele vai para o tanque de Betesda, e você sabe o que era aquele tanque, onde pessoas, querido, deficientes, viviam naquele lugar. Um lugar, querido, que você imagina um deficiente, ele não consegue se distanciar para fazer as suas necessidades. E Jesus vai até aquele lugar. Quem gostava de ir naquele lugar? Ninguém.
Era um lugar rejeitado. As pessoas, quando passavam do lado daquele lugar, botavam a mão, cobriam o seu nariz. Por quê? Porque é um lugar fedorento, fedido, querido. Existem lugares que nós precisamos ir. É nossa responsabilidade, segundo a igreja. É nosso chamado, segundo a igreja. É a nossa essência. É a cultura que deve estar entranhada dentro de nós. A cultura do amor de Cristo Jesus. Amém, queridos? Queridos. A cultura do amor, querido, ela nos faz enxergar o que ninguém quer ver. A palavra de Deus vai dizer que Jesus olha para a multidão e teve compaixão. Ele teve compaixão daquela multidão, querido. E qual o olhar que tem saído de dentro de você? Um olhar apenas natural, físico. Um olhar que não se importa com o que está acontecendo ao seu redor, mas um olhar que está saindo do profundo do seu coração, um olhar que está saindo cheio de compaixão, cheio de graça e cheio de amor, que nós possamos colocar esse olhar de compaixão, graça e amor em prática, que possamos abrir os nossos olhos, querido, para verdadeiramente aquilo que importa, em nome de Jesus. E em penúltimo lugar, querido, a cultura do amor, querido, ela nos torna altruísta, querido. Ela nos faz, querido, ser doadores. O verso de número 35, no dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. E aí eu me pergunto, como foi possível um samaritano amar, querido, um judeu necessitado? Como isso foi possível? Isso só é possível, querido, porque ele externou sua decisão de amar sem olhar o que o outro é, ou o que o outro fez, ou o que o outro representa. Olhar o que o outro é, querido, não vai nos fazer voltar atrás. Olhar o que o outro representa, querido, nos irá fazer voltar atrás, querido. Mas quando nós decidimos olhar, querido, somente para o outro, sem o que ele representa, sem o que ele é, querido, isso nos levará adiante em nossa missão, querido. Por quê, querido? Você sabe que amar não é um sentimento, amar é uma decisão, e uma decisão sóbria. E o que Jesus está dizendo, aquele samaritano, ele decidiu amar qualquer pessoa que passasse, que cruzasse o seu caminho. Jesus, ele diz para amar os nossos inimigos, querido. E é interessante que se amor fosse um sentimento, ninguém seria capaz de fazer isso. Mas amar por ser uma decisão, não existe ninguém que não possa amar, porque é só tomar uma decisão. Eu decido amar. É uma decisão. Se for sentimento, dificilmente vamos amar os nossos inimigos, mas como é uma decisão, não existe ninguém que não é capaz de tomar essa decisão. E em último lugar, querido, na cultura do amor, querido, entenda, e se até esse momento você teve alguma dificuldade de entender essa mensagem, se você entender esse último tópico, querido, eu tenho certeza que você vai viver uma vida diferente no reino de Deus. Na cultura do amor, nós somos o próximo. E como isso fala comigo? Como esse texto fala profundamente ao meu coração, querido. Verso 36 e 37. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. A palavra para você, querido, e talvez a frase para você guardar durante toda a sua semana, querido, durante o restante desse ano de 2023, é: seja o próximo na vida de alguém. Após receber a resposta de Jesus, querido, o perito, ele querendo se justificar, ele fala assim: Jesus, mas quem é o meu próximo? Ele dá uma de que não sabia quem seria essa pessoa. Jesus conta essa história para mostrar para ele, querido, que ele deveria ser o próximo. Não é esperar o outro, mas é tomar a atitude em prol do outro. É interessante, querido, que há
pergunta do perito, ele pensava em alguém, ele pensava no outro. Só que a resposta de Jesus, querido, era totalmente ao contrário, era um modo diferente, uma perspectiva totalmente diferente, porque Jesus apresenta o próximo de uma maneira muito diferente. É como se Jesus estivesse dizendo assim: você não entendeu? O próximo é você. O próximo não é o que está caído, mas o próximo é aquele que está de pé e que vai levantar aquele que está caído. Então, tomar uma decisão, seja o próximo na vida de alguém, querido. O perito estava preocupado: quem é o meu próximo? Jesus está interessado, querido, em que ele fosse o próximo. Jesus está interessado em que nós se tornemos o próximo na vida de alguém. Então não precisamos se preocupar em quem é o nosso próximo, nós precisamos se preocupar em ser o próximo na vida de alguém. Isso é a cultura do reino, isso é a cultura do amor, querido. Não se preocupe em saber quem é o seu próximo, preocupe-se em saber quem é você e se torne o próximo na vida da outra pessoa. Você é o próximo de toda e qualquer pessoa que surgir em seu caminho com uma necessidade. Se torne o próximo dessa pessoa, em nome de Jesus, querido. E para nossa reflexão, querido, para encerrar, e aí eu vou convidar aqui o pessoal do louvor. Faço uma pergunta para você: qual foi a última ocasião em que você foi o próximo de alguém? Você lembra? Qual foi a última ocasião em que você se tornou o próximo na vida de alguém? Ser próximo, querido, é uma decisão. Amém? A cultura do amor, ela rompe com todas as barreiras. A cultura do amor nos faz enxergar o que realmente tem valor. A cultura do amor, querido, nos faz tocar onde ninguém toca. A cultura do amor nos torna altruísta, querido. A cultura do amor, querido, nos torna o próximo na vida das pessoas. Meu querido, você, nessa noite que está aqui, de tudo aquilo que você ouviu, você precisa romper com alguma barreira? Você está com dificuldade de enxergar aquilo que realmente tem valor? Você precisa enxergar o que realmente, querido, tem valor? Talvez você precise de coragem. Coragem para tocar, coragem para olhar, coragem para ir onde ninguém quer ir, coragem para colocar em prática todo esse amor que está dentro de você, de sair do campo da teoria e ir para o campo da prática. Talvez você está aqui nessa noite e essa palavra tocou profundamente no seu coração e está mexendo com você, e você quer se doar mais, porque você está entendendo que você está fazendo tão pouco por este reino. E esse amor que te alcançou, que te salvou, que te libertou, esse amor que nos constrange, querido, ele nos torna altruísta, nos torna a levar a pensar no outro, a se doar pelo próximo. Talvez você esteja aqui nessa noite e está tomando uma decisão: eu quero ser o próximo na vida de alguém. E esse alguém não vai ter cor, raça, sexo, religião. Vai ser todo aquele necessitado, carente da graça e do amor de Jesus, e você quer ser esse agente de transformação na vida dessa pessoa. Você tomou alguma dessas decisões? Isso é decisão. Todas elas são decisões. O que Jesus levou aquele perito, aquele doutor da lei, aquele profundo conhecedor das Escrituras, a meditar sobre a decisão de colocar em prática tudo aquilo que ele sabe, de viver tudo aquilo que nós sabemos. E quando essa mensagem falou ao meu coração, querido,
eu tomei uma decisão. Pastor, o senhor tomou uma decisão? Sim. Eu quero viver tudo isso, querido, de uma forma mais profunda, mais real e mais intensa na minha vida. Ser o próximo na vida de alguém. Isso é a cultura do reino. Isso é viver o reino. Isso é a cultura do amor. Isso é o que Cristo fez, querido, se doou por cada um de nós. Você tomou uma dessas decisões? Se você, querido, assim como eu, essa palavra falou no seu coração, se coloca de pé onde você está, querido, que eu quero orar com você. Seja você, não importa a sua idade, jovem, criança, adolescente, adulto, senhor, senhora, Deus abençoe. Se essa palavra falou profundamente ao seu coração nessa noite, se ela está fazendo sentido na sua vida, querido, se coloca de pé, não tenha vergonha não. Aqui é o lugar de nos quebrantar, aqui é o local, querido, onde, querido, você é aceito, você é amado, você é cuidado. Aqui é o lugar de dar respostas. Se você entende que foi o Espírito Santo de Deus que ministrou o seu coração, dê uma resposta. Diga: Espírito Santo, eu quero viver essa cultura do amor na minha vida, essa cultura que vence com todas as barreiras, com todos os preconceitos, essa cultura que me faz enxergar o que realmente tem valor, essa cultura que vai me fazer tocar onde ninguém quer tocar, essa cultura que vai me levar às vielas, aos lugares onde ninguém quer ir. Onde tem uma Cracolândia, nós iremos lá. Onde tem pessoas se prostituindo, nós iremos lá. Onde tem um necessitado, nós iremos lá. Por quê? Porque é a cultura do amor, o amor que nos salvou, o amor, querido, que nos constrange. Esse amor nos impulsionará, nos levará até essas pessoas, em nome de Jesus. Então se coloque de pé, querido, em nome de Jesus. Alguns irmãos estão de pé. Que Deus abençoe. E eu quero orar, querido, pela sua vida nesse momento. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, Deus, que nos constrange. Esse amor, Deus, que não somos merecedores, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, decidiu nos amar, apesar de nós, ó Pai, apesar dos nossos erros, apesar da nossa fragilidade, mesmo sabendo que em alguns momentos nós iremos cair, nós iremos fraquejar, ó Deus, nós iremos fazer aquilo que não te agrada, mas o Senhor assim mesmo decidiu nos amar, ó Pai. Ó Deus, obrigado. Obrigado por tão grande amor, Deus. Pai, esse amor, ó Deus, que invadiu o nosso ser, invadiu o nosso coração, ó Deus, e nos coloca em movimento, Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Essa palavra, sim, Deus, que corrige, que nos orienta, que dá um norte para a nossa vida, mas essa palavra também, ó Deus, que nos conforta. Essa palavra, Deus, que nos encoraja, Pai. Ó Deus, obrigado, Pai. Deus, eu oro por cada um, ó Pai, aqui nessa noite, Deus, que está tomando uma decisão, ó Pai, e uma decisão, Senhor, de viver um evangelho na sua essência. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu não sei, ó Deus, onde o Senhor irá levar cada uma dessas pessoas. Eu não sei, ó Pai, o que o Senhor irá colocar diante de cada um deles, ó Pai. Eu não sei quais serão os desafios, Senhor Deus, mas eu tenho certeza de algo, Pai, que através dessa decisão, ó Pai, através, ó Pai, desse momento aqui, ó Deus, onde eles estão decidindo, Pai, viver, ó Deus, o Evangelho na essência, viver essa cultura do amor, ó Deus, onde Ele irá levar a Tua palavra a todos e qualquer pessoa que cruzar o caminho deles, ó
Pai, eu tenho certeza, Pai, que eles receberão, ó Deus, uma visitação especial do Senhor, ó Pai, encorajando, colocando, ó Pai, sobre a boca deles, ó Pai, a palavra correta, Senhor Deus, dando estratégias corretas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, usa-os, Senhor, usa como luz, ó Pai, nesse mundo de trevas, ó Pai, usa-os, ó Pai, como um sal, ó Deus, a temperar a vida dessas pessoas, Pai, que caminham, ó Pai, sem significado, Senhor Deus, usa-os, Senhor Deus, como, ó Deus, como assim o Senhor, ó Deus, como bom samaritano, que um dia parou em resgate a cada um de nós aqui nessa terra, Deus, nos levando, nos religando com o Senhor. Usa-os, Senhor Deus, como instrumentos seus, ó Pai, para levar a Tua palavra, a salvação de Cristo Jesus a todos e em todo o lugar, ó Pai. Abençoa esta igreja, Senhor. Toma a segunda igreja em Tuas mãos, Senhor Deus. Ó Pai, continue usando, ó Pai, esta igreja como instrumento poderoso, ó Pai, aqui nesse lugar e em toda Itaboraí, ó Pai. Continue, Deus, derramando estratégias, Senhor Deus, para o Teu servo, pastor Orbírio, Senhor Deus, e a todos os pastores desta casa, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Empodere-os, ó Pai. Ó Deus, traga para eles, ó Deus, estratégias novas a cada dia para este tempo que estamos vivenciando, Senhor Deus. E Deus, em nome de Jesus, Pai, atrai, Senhor, atrai a este lugar todos quanto o Senhor quer salvar, ó Pai, e que toda Itaboraí, ó Deus, saiba de tudo aquilo que o Senhor tem realizado neste lugar e através, ó Pai, desta igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fica conosco, Senhor Deus, nos dê uma semana de bênção, de paz, ó Deus, e se alguém aqui, ó Deus, necessita, ó Pai, de uma visitação especial, ó Pai, do bom samaritano que é Jesus Cristo, ó Deus, que ele possa receber Jesus Cristo em seu coração, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Se tem alguém, ó Deus, necessitado de cura, de libertação, ó Pai, de restauração, ó Pai, seja, ó Pai, em cada área da vida dos Teus servos, ó Pai, aquela que for, que o Senhor, ó Pai, possa visitá-los de uma forma especial, ó Deus, e trazer, ó Deus, a certeza, ó Pai, de que tudo está no Teu controle, ó Deus, e que no momento exato, na hora certa, Pai, toda tempestade irá se acalmar em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, obrigado por esta noite, Deus, e que o nome de Jesus Cristo seja sempre o único, adorado e exaltado, e é nesse nome lindo, maravilhoso, que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém, querido. Você foi abençoado, querido? Então você pode aplaudir ao Senhor, querido. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém, queridos? Pode se sentar, queridos. Pastor Rafael.